Bora, meninada, mais uma videoaula, estamos seguindo em frente, vendo a República Velha, mais uma videoaula de História do Brasil, estamos estudando a República Velha e agora você vai colocar aí República da Espada, governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. É importantíssimo. Quais foram as principais realizações aí desse governo provisório? As principais realizações. Nós temos a separação entre igreja e Estado. Agora a igreja tem que cuidar do lado espiritual e o Estado do lado material, executivo, das realizações políticas, a separação entre a igreja e o Estado. Ocorre a criação da certidão de nascimento. Lembre-se que até então só tinha certidão de batismo. Só a certidão de batismo. E agora foi criada a certidão de nascimento. Também ocorre a criação do casamento civil. Lembrando que só existia o casamento religioso. Então, consequentemente, o Estado está se organizando. Outra realização importante desse período foi o fim das províncias. Agora, com a proclamação da República, os entes da federação serão chamados de estados. E os governantes dos estados serão chamados de governadores. E só vai ter um presidente, que será o presidente da República. Lembrando que no período imperial, os entes da federação eram chamados de províncias e seus governantes eram chamados de presidentes da província. Agora na República não, só tem um presidente, que é o da União. E os administradores que cuidam dos estados são chamados de governadores. Outra realização muito importante desse período foi a implantação do ensino laico. Ou ensino com bases científicas. Lembrando que no período imperial a educação estava por conta da Igreja Católica e fundamentava parte da sua educação, da forma de ensinar, em aspectos religiosos. Agora, o Brasil é a implantação de um ensino laico, um ensino científico. Também nesse período ocorre a grande naturalização, para que aquele que veio de fora, principalmente de Portugal, adote a nomenclatura de ser brasileiro, seja naturalizado brasileiro e não português, uma grande naturalização. Tem que se construir os símbolos nacionais, e nesse período vai ser confeccionada a criação da bandeira nacional, da nossa gloriosa bandeira nacional, com o lema positivista, ordem e progresso. A ordem, a obediência à lei, ninguém está acima da lei. Se segue a ordem, se segue a obediência à lei, tem uma chance muito grande de se obter o progresso, uma chance muito grande de realizar o progresso. Então, ordem e progresso. Lembrando que alguns estudiosos achavam que o subdesenvolvimento do Brasil, a baixa qualidade existente do Brasil, era fruto de uma certa desordem, onde cada um gostaria de fazer o que bem entendesse. Consequentemente, daí o lema ordem e progresso. É importante que em 1881, é bom que você tenha isso anotado, ocorre a promulgação da Constituição de 1891. E ela é a primeira Constituição da República Brasileira. Em 1891, então, a primeira Constituição da República Brasileira. Ela é a primeira da República, mas ela é a segunda Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil foi de 1824. Então, consequentemente, em 1891, ela é a segunda. E essa Constituição ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos. E ela teve o projeto constitucional, ela teve a coordenação de Rui Barbosa e Américo Brasiliense. Lembrando que Rui Barbosa era considerado um dos homens mais inteligentes do Brasil daquela época.
seguindo em frente na estruturação do Brasil. Particularidades importantes que naquele momento o voto deixava de ser censitário por renda. É bom que você saiba. Passando a ser direto, universal, masculino para alfabetizados e maiores de 21 anos. A maior parcela da população brasileira era de analfabetos. Importante que você saiba os detalhes. Consequentemente, se tem uma Constituição, então você coloca o governo constitucional. O governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca. 1891. Lembre-se que Deodoro da Fonseca, militar, formação autoritária, ele vem de um contexto também que fazia parte do poder político ali no Império e, consequentemente, ele se depara com algo novo. A Constituição brasileira, agora republicana, com quantos poderes? 3, executivo, legislativo e judiciário. E o poder legislativo deveria fiscalizar o poder executivo. Muito importante. Ocorre a criação da lei de responsabilidade, onde o presidente deveria prestar conta de seus atos administrativos, as suas realizações econômicas, e, consequentemente, devido ao seu modelo de desenvolvimento calcado em um lado mais autoritário, ele acabou, de certa forma, não querendo sentir fiscalizado e decide fechar o Congresso Nacional. Um fechamento do Congresso Nacional que representava um grande desrespeito à Constituição. A Constituição dizia que tinha quantos poderes? 3, ele fecha 1. Ocorre uma reação, ele estabelece um estado de sítio, só que, consequentemente, explode a primeira revolta da Armada. A primeira revolta da Armada, sob o comando do almirante Custódio de Melo, que ameaça bombardear a Baía de Guanabara. Então, nós temos um impasse, uma possível ameaça de guerra civil. Diante das pressões, o Marechal Deodoro da Fonseca, para evitar, de certa forma, uma guerra civil, um conflito armado, decide renunciar. E ele renuncia, a renúncia do Deodoro da Fonseca, em 23 de novembro de 1891. De acordo com a Constituição da época, o vice-presidente, que era Floriano Peixoto, deveria assumir e imediatamente convocar novas eleições. É o que ele deveria fazer, mas ele não faz. Então coloca aí, governo do Marechal Floriano Peixoto. De 1891 a 1894. 1891 a 1894. Após sua posse, ocorre um desrespeito à Constituição, uma vez que não convoca novas eleições, como a Constituição determinava. Então, perceba que os dois presidentes do Brasil estão chegando no poder e estão desrespeitando a Constituição. Outro aspecto importante é que no Rio Grande do Sul ocorre a Revolução Federalista. E essa Revolução Federalista ela dura muito tempo, ela vai de 1893 a 1895. Era um conflito local entre maragatos e legalistas. Só que os legalistas, também chamados de pica-paus, tiveram o apoio de Floriano Peixoto. E, consequentemente, produz um conflito que era local e ele acaba tendo escalas e consequências nacionais. Explode a segunda revolta da Armada. Floriano Peixoto consegue sufocar os movimentos.
e acaba passando para a história como o Marechal de Ferro, apelido adquirido devido à forma enérgica de lidar com seus adversários. 2 presidentes militares. A República da Espada. Chegamos à República Oligárquica. E a República Oligárquica, eu vou ter em sua maioria presidentes civis. E um grande papel da elite agrária. Lembrando que a elite brasileira ainda era a elite agrária. E ocorre a figura dos coronéis. Apelido dos grandes latifundiários, que receberam esse apelido devido fornecer, liberar parte da sua mão de obra escrava durante a Guerra do Paraguai. Então, o coronel era um título respeitado, representava o poder de mando, o mandonismo local. Na propriedade dele, ele mandava. Lembre-se da questão brasileira de ordem e progresso. Lembre-se do debate da época. Uma das formas que acreditava que fazia com que o Brasil não se desenvolvesse era justamente cada um acreditar que pudesse fazer o que bem entendia, ou desrespeito à lei. Outro aspecto importante desse momento é o voto aberto, ou chamado voto de cabresto. O indivíduo, o eleitor, ele chegava e tinha que declarar em quem ele ia votar. Geralmente ele era pressionado pelo coronel para votar no candidato escolhido pelo coronel. Poderia ser sob pressão, se não voltar perde o emprego, se não voltar não pode mais morar na propriedade do coronel ou nas proximidades, mas também pode ser por sedução, festas, se tornar compadre do coronel e acreditar que tem obrigação com ele. Muito importante. Outro termo desse período que você tem que ter no seu caderno é o curral eleitoral. O curral eleitoral era o reduto de voto do coronel, onde ele tinha total controle. E a força do coronel dependia do tamanho do seu curral eleitoral. Importantíssimo. Então, perceba que os termos na República Velha são termos agrários. Voto de cabresto, curral eleitoral, o coronel. Entenda. A República Velha. Estamos entrando justamente nos presidentes civis. O primeiro presidente civil do Brasil é Prudente de Moraes. Coloca aí. 1894 a 1898. Lembre-se, paulista. É o primeiro presidente civil do Brasil. E durante o governo dele ocorre a política do café com leite. É assinado o acordo da política do café com leite, que determina a alternância de candidatos a presidente entre São Paulo e Minas. Lembrando que Minas Gerais se destacava pela força política e também era um grande produtor de leite. São Paulo também se destacava pela força política e pela produção de café. Uma união econômica, uma união eleitoral e, consequentemente, garantia que o presidente, a grande chance do presidente ser eleito da região sudeste. Esse acordo passa para a história como a política do café com leite. A política do café com leite. Muito importante que você saiba. Muito importante. Espero que você esteja estudando o máximo, animado, alegre, feliz, satisfeito. Esteja seguindo em frente e até a próxima videoaula. Um sucesso. Cuide do seu emocional para turbinar o seu racional. Seja feliz, siga em frente. Cuide de você. Até a próxima.